é necessário se criar uma nova ordem financeira internacional que favoreça a implantação de uma economia de baixo carbono. A atual ordem financeira internacional, ela favorece a especulação financeira, ela subsidia pesadamente os combustíveis fósseis e ela, assim como a imensa maioria dos sistemas tributários de todos os países, são um obstáculo gigantesco em relação a reduzir as emissões. Porque toda a ordem financeira internacional e todo o sistema tributário da grande maioria dos países consagra uma economia baseada e totalmente dependente dos combustíveis fósseis. E aí está, na minha opinião, o X do problema. Nesse sentido, por iniciativa da subcomissão COP19, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional dessa Casa, subcomissão essa presidida por mim, e também com o apoio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, do Governo do Estado de Pernambuco, de diversas empresas da iniciativa privada, tivemos a oportunidade em outubro desse ano de realizar o segundo Rio Clima. O Rio Clima foi, no ano passado, um evento paralelo a Rio+20, que permitiu o nascimento daquilo que em inglês se chama think tank, é um centro de pensamento, de reflexão sobre um determinado tema, e esse centro de reflexão realizou, no mês passado, uma reunião totalmente dedicada à questão da economia de baixo carbono, do pano de fundo econômico que é necessário para que nós, de fato, possamos atacar esse problema, que hoje é, talvez, o principal problema de longo prazo que a humanidade enfrenta. Então, quais foram as recomendações do Rio Clima que eu tive a oportunidade de entregar para a nossa delegação, para delegações de outros países na Conferência de Varsóvia e expor publicamente numa reunião que realizamos com a presença do professor Luiz Pinguelli Rosa, que é o secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, do professor Emílio Della Rovere, que é um grande especialista, da deputada Aspásia Camargo, minha colega, deputada estadual do Rio de Janeiro. Tivemos a oportunidade de nos reunirmos com delegações estrangeiras que estavam ali compartilhando daquela experiência e apresentamos algumas recomendações. Basicamente, em primeiro lugar, é necessário, de uma vez por todas, acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis têm um preço artificialmente baixo e isso prejudica profundamente a competitividade de qualquer forma de energia limpa. É necessário realmente eliminar esses subsídios, que são muito fortes. Segundo o estudo feito pelo Fundo Monetário Internacional, se nós considerarmos os subsídios diretos e os indiretos, é $1 trilhão por ano de subsídio aos combustíveis fósseis. Subsídio ao carvão, subsídio à gasolina, subsídio ao óleo combustível, óleo diesel, ao gás e de uma forma geral. Claro que alguns desses subsídios são piores do que os outros. Os piores são aqueles ao carvão e à gasolina. Por outro lado, sabemos também que a eliminação abrupta de um subsídio desse tipo, ele pode provocar consequências sociais que devem ser evitadas a todo preço. Ela pode ter efeitos inflacionários, pode aumentar o preço de uma série de gêneros de primeira necessidade. Por isso, a eliminação de subsídios tem que ser uma política extremamente bem pensada, com uma escolha clara
do combustível, de qual é a prioridade, qual é o combustível prioritário para se eliminar os subsídios. Aqui no Brasil, obviamente, é a gasolina. E a forma de fazê-lo. Inclusive, no caso, por exemplo, do diesel, com compensação social para as pessoas pobres que seriam atingidas de alguma forma por essa medida. E o Brasil, como tem já toda uma infraestrutura montada para projetos de compensação social, teria uma certa facilidade de ir fundo. No caso específico do nosso país em relação a esse tema, não é preciso ir tão longe. É preciso eliminar imediatamente o subsídio que o governo concedeu pouco tempo atrás e mais de grande intensidade, subsídio à gasolina. Da mesma forma, o subsídio à indústria automobilística, não estamos falando nisso agora, mas faz parte da mesma problemática. Então, é extremamente importante eliminar subsídios, é extremamente importante modificar o sistema tributário. É necessário reduzir tributos que incidem sobre o investimento produtivo, tributos que incidem sobre o trabalho, que oneram a contratação de mão de obra e substituir isso pela tributação da intensidade de carbono. Então, nós, ambientalistas, quando propomos uma reforma tributária sustentável, não estamos pregando o aumento da carga tributária. Estamos dizendo que é preciso substituir impostos que são regressivos do ponto de vista social e ambiental por impostos que, do ponto de vista da sustentabilidade, contribuem para viabilizar, para estimular energias limpas e para desestimular a queima de combustíveis fósseis. A terceira grande recomendação do Rio Clima foi a necessidade de se criar uma moeda, uma unidade de valor vinculada ao baixo carbono. Nós tivemos, no pós-guerra, a conferência de Bretton Woods, quando as moedas eram lastreadas pelo valor ouro. Durante o governo do presidente Richard Nixon, nos anos 70, os Estados Unidos se retiraram dessa parte do acordo de Bretton Woods e abandonaram a referência a ouro. A referência a ouro era uma convenção humana, poderia ter sido lastrada até em titica de galinha, se essa fosse a convenção humana. Isso foi um acordo político entre estadistas naquela época. Urge, nesse momento, se criar uma unidade de valor que seja lastreada na redução de emissões de gás de efeito estufa. Isso permitiria que uma das grandes propostas que o Brasil fez nessa conferência, que é a chamada ação antecipada, remuneração da ação antecipada, que venha a ser isso. Venha a ser o seguinte: aquele país que, desde agora, antes mesmo do acordo de 2015, antes mesmo de 2020, quando esse acordo deve entrar em vigor, começar, de fato, a reduzir as suas emissões no agregado, não apenas da intensidade de carbono, mas as suas emissões absolutas, deveria ser recompensado. E recompensado como? Na minha opinião, pago nessa unidade de valor de baixo carbono, que eu estou apelidando de moeda de baixo carbono, que serviria para comprar produtos, serviços e tecnologias que permitissem uma subsequente redução, uma subsequente nova redução das emissões. Com isso, gerando um ciclo virtuoso. Com isso, propiciando que, de fato, a economia comece a jogar a favor da redução de gás de efeito estufa. E não, como tem sido o caso até hoje, um obstáculo.